Momento de inércia de uma esfera maciça. Vamos deduzir através de dois métodos diferentes que o momento de inércia de uma esfera maciça é igual a 2/5 da massa total da esfera vezes o raio da esfera ao quadrado. Confere aí! Eu sou o Kleber e nós vamos começar a deduzir o momento de inércia de uma esfera maciça através de dois métodos diferentes. O primeiro método é aquele que utiliza a definição do momento de inércia para corpos rígidos, que diz que o momento de inércia é igual à integral de r ao quadrado vezes a diferencial da massa. E o segundo método vai ser considerando que essa esfera ela nada mais é do que a superposição de diversos discos de espessuras infinitesimais superpostos entre si. Mas antes, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações sempre que eu vier a produzir novos conteúdos. Também vou pedir para você deixar nos comentários caso surja alguma dúvida ao longo da resolução desse exercício ou caso você tenha alguma sugestão de novos exercícios para eu vir a desenvolver com vocês. Também vou deixar aí no card uma playlist somente sobre momento de inércia de diversos corpos maciços. Dá uma conferida lá. Agora vamos para a primeira dedução. Bom, essa equação que define o momento de inércia para corpos rígidos está nos dizendo o seguinte, que ela vai pegar um infinitésimo de massa qualquer, ver a distância que esse infinitésimo está do eixo de rotação, multiplicar ao quadrado e fazer r ao quadrado vezes esse infinitésimo de massa. Depois ele vai pegar um outro infinitésimo de massa qualquer, ver a distância que está, fazer a multiplicação, outro infinitésimo e por aí vai. Então essa integral vai fazer essa soma toda. Obviamente a gente não vai fazer essa soma aqui na mão, a gente vai resolver pela técnica de integração. Bom, e para isso a gente tem que dar um jeito de descrever então a variável massa em função da variável r, uma vez que a variável de integração é a massa e a função que a gente está integrando é em função da distância r. Para isso, a gente vai considerar no nosso problema que essa esfera ela tem uma densidade volumétrica de massa que é igual à densidade usual que a gente conhece, que é massa total da esfera dividido pelo volume da esfera. Cabe lembrar que o volume de uma esfera, definido lá na matemática, é igual a 4π vezes o raio da esfera ao cubo dividido por 3. Porém, se pegarmos um infinitésimo de massa como que está aqui na figura e dividir pelo infinitésimo de volume que ele vai ocupar, essa divisão vai dar exatamente o mesmo resultado do que se a gente pegasse a massa total da esfera dividido pelo volume da esfera. Ou seja, essa nossa esfera ela possui uma distribuição de massa contínua e uniforme. Então a gente pode isolar essa diferencial da massa e dizer que ela é igual à densidade da nossa esfera vezes a diferencial de volume, onde de novo a densidade a gente só não vai substituir aqui, mas pode ser escrita como a massa total dividido pelo volume total. Então agora a gente pode substituir a diferencial da massa na equação da integral. Então vai ficar assim. O momento de inércia vai ser igual à integral de r ao quadrado vezes ρ dv. Ρ é uma constante, a densidade da nossa esfera maciça, pode sair da integral, vai ficar apenas a integral de r ao quadrado vezes dv. E aqui a gente continua com o mesmo problema. A nossa variável de integração é o v e a função que a gente está integrando é em função de r. Então a gente tem que dar um jeito de descrever a variável dv em função da variável r. Bom, para isso a gente vai pegar uma seção transversal da nossa esfera e obviamente uma seção transversal dessa esfera ela vai ter um formato de um disco. Então vamos analisar essa seção transversal separadamente. Então a gente está dizendo que essa seção transversal tem um formato de um disco e que essa seção transversal, esse disco, ele nada mais é do que uma composição de um monte de anéis circuncêntricos com espessura infinitesimal dr e também uma altura de seção transversal igual a dz, um infinitésimo da altura de toda a esfera. Portanto, se quisermos determinar a diferencial do volume dessa seção transversal, basta a gente somar todos os anéis de espessura dr circuncêntricos vezes o infinitésimo de altura desses anéis. Então vamos descrever quanto que é a área de um anelzinho, porque se a gente calcular a área de um anelzinho desse e fazer vezes a altura dele, a gente tem o volume de um anel.
e se a gente depois somar todos esses anéis circuncêntricos, a gente vai ter o volume total dessa seção transversal que tem um formato de disco com uma espessura infinitesimal. Então, para achar o volume desse anelzinho, eu vou fazer um corte nele aqui e ver primeiro quanto é a área dele, quanto que é a área que ele está ocupando nesse plano dessa seção transversal na forma de disco, e depois multiplicar pelo dz para saber o volume de um único anelzinho. Então, fazendo um cortezinho, se a gente abrir esse anel, a gente vai ter basicamente uma fitinha, e essa fitinha vai ter uma espessura dr e um comprimento igual ao comprimento de uma circunferência, que é 2πr. Portanto, a área que essa fitinha está ocupando nessa seção transversal, no plano dessa seção transversal, é simplesmente 2πr dr. Então, se a gente quiser saber o volume dessa fitinha, basta a gente multiplicar apenas por dz. De tal maneira que a gente vai ter que o diferencial do volume vai ser igual ao diferencial da área vezes dz, onde o diferencial da área é 2πr dr, e ainda vezes o dz para a gente ter a diferencial do volume. Agora basta a gente substituir essa diferencial do volume na equação do momento de inércia. E quando fizermos isso, já vai dar para perceber que essa integral, que era simples, vai virar uma integral dupla, uma vez que a diferencial do volume depende do dr e da variável dz. Substituindo dv, a gente fica que o momento de inércia da nossa esfera é igual a ρ vezes a integral dupla de r² vezes 2πr dr dz. Então observa que uma das integrais está fazendo a soma de 2πr dr para todos os anéisinhos, e a outra integral vai dar conta de multiplicar por todas as diferenciais de altura dessa esfera aqui, contemplando então toda a nossa esfera. Observa que, como isso aqui é uma integral dupla, a gente necessariamente precisa descrever uma relação entre a variável r e a variável z, para que a gente consiga descrever os limites de integração. Ora, a gente fez aqui uma seção transversal, tal que esse disco aqui da seção transversal tem um certo raio, mas se eu fizesse essa seção transversal em um outro lugar, o disco teria um outro raiozinho. Portanto, a gente tem que descrever como é que esse raiozinho varia com a altura, com o eixo z. Para isso, podemos observar nessa nossa figura que temos um triângulo retângulo, portanto, podemos relacionar a variável r com a variável z através do teorema de Pitágoras, onde r² igual a r² mais z². Portanto, se a gente quer saber o rzinho em função do z, basta isolarmos rzinho, de tal maneira que ficaremos com r² igual a r² menos z². Bom, vamos continuar com a nossa integral. Primeiro eu vou tirar esse 2π de dentro da integral, uma vez que é uma constante, a gente pode jogar aqui fora. Depois, eu vou separar cada variável de integração para a sua determinada integral. Então a gente vai ficar da seguinte maneira: ρ vezes 2π igual a integral de dz vezes a integral de r³ dr. E agora a gente aplica os limites de integração. Então o limite de integração de r vai ser r igual a 0 até a raiz de r² menos z². E o limite de integração de z vai ser de menos r até r. E a gente fica com essa cara para a integral. A integral de r³ vezes dr é fácil de resolver, é simplesmente r²/4, como está aqui, e agora falta a gente aplicar os limites de integração na variável r. Quando aplicamos o zero na variável r, fica 0², que é 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então não importa para a gente esse limite de integração quando o r é igual a 0. Então basta a gente substituir quando o r é igual a raiz de r² menos z². Vamos fazer isso. Vai ficar da seguinte maneira: ρ vezes 2π sobre 4, nota que eu já coloquei esse 4 para fora da integral, porque ele é uma constante, então agora ele está aqui na frente, vezes a integral de menos r até r de dz, vezes a raiz de r² menos z² aplicado na variável r, que ficou na quarta potência. Obviamente, essa quarta potência aplicada à raiz vai sumir com essa raiz e a gente vai ficar apenas com r² menos z² ao quadrado. A gente pode simplificar ainda esse 2 com esse 4, vai ficar somente o 2 no denominador. E esse termo entre parênteses dá para perceber que é um produto notável, já que ele está elevado ao quadrado.
E a gente pode então aplicar esse produto notável aqui, e a gente vai ficar que o momento de inércia da esfera é igual a ρ vezes π dividido por 2, vezes a integral de menos r a r, do primeiro termo elevado ao quadrado, que vai dar r na quarta, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, que vai dar 2r ao quadrado, z ao quadrado negativo, tá aqui o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, que vai dar z na quarta. Ok, então todos esses termos aqui dentro do parênteses vão ser multiplicados por dz, de tal maneira que podemos separar todos esses termos aqui dentro do parênteses numa soma de diversas integrais, cujos limites de integração variam de menos r até r. Bom, ainda assim, nessa primeira integral a gente tem uma constante, que é r na quarta, pode sair da integral. E na segunda integral a gente tem outra constante, que é 2r ao quadrado, e pode sair da integral. Apenas os termos que dependem de z vão ficar dentro da integral para serem integrados. Fazendo isso, a gente vai ficar que a primeira integral é uma integral de uma constante, a segunda integral é uma integral de uma potência ao quadrado, e a terceira integral, a variável z, está na quarta potência. Todas essas integrais são muito simples de resolver. A integral de uma constante é simplesmente z, a integral de z ao quadrado é z ao cubo sobre 3, e a integral de z na quarta é z na quinta sobre 5. Então tá lá o resultado dessas integrais, faltando apenas aplicar os limites superiores e inferiores de integração em cada um desses termos. Então, aplicando os limites de integração ao primeiro termo, a gente vai aplicar o r no z menos o menos r aplicado ao z. Então, r menos menos r vai dar 2r esse primeiro termo. No segundo termo, a gente vai aplicar o r ao z ao cubo menos o menos r aplicado ao z ao cubo, que vai dar então 2e ao cubo sobre 3, esse segundo termo. E o último termo, a gente vai aplicar o r ao z na quinta menos o menos r aplicado a z, que está elevado à quinta potência. Esse termo todo aqui vai nos dar como resultado 2e na quinta sobre 5. Então está lá o resultado de cada um dos termos com as suas constantes que estavam sendo multiplicadas na frente de alguns termos. Então a gente tem r na quarta vezes 2r, depois o menos 2r ao quadrado vezes 2r ao cubo sobre 3, mais o 2r na quinta sobre 5. Obviamente essa equação dá para simplificarmos um pouquinho, de tal maneira que teremos que o momento de inércia da esfera maciça é ρ vezes π sobre 2, vezes 2r na quinta potência, r na quarta vezes 2r, dá 2r na quinta potência, menos 2 vezes 2, 4, r ao quadrado vezes r ao cubo, r na quinta, então 4r na quinta sobre 3, está aqui o segundo termo, mais o 2r na quinta sobre 5, que era o último termo. Bom, aqui a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum, de tal maneira que o mínimo múltiplo comum é o 15, então 15 dividido por 1 é 15 vezes 2, 30, 30r na quinta. 15 dividido por 3 é 5 vezes 4 dá 20, então tá lá, menos 20r na quinta. 15 dividido por 5 é 3 vezes 2, 6r na quinta potência. O numerador a gente pode somar, e a gente vai ficar que o momento de inércia da esfera maciça é ρ vezes π sobre 2, vezes 16r na quinta sobre 15. Bom, o 2 com 15 dá para multiplicar, e a gente fica então ρ vezes π vezes 16r na quinta sobre 30. A densidade de uma esfera, como a gente viu no início do exercício, é massa sobre o volume da esfera. Então a gente pode substituir agora a massa total da esfera e o volume da esfera. O volume da esfera é dado pela equação lá da matemática como 4π vezes o raio ao cubo da esfera dividido por 3. Então agora a gente pode cortar alguns termos aqui. O π vai embora com π, o r ao cubo vai embora com um pedaço do r na quinta, ou seja, vai ficar somente r ao quadrado. E aqui no denominador a gente pode multiplicar o 4 por 30, vai dar 120. E esse 3 vai vir aqui para cima multiplicando o 16, que vai dar então 16 vezes 3, 48, vezes m. Então a gente chega que o momento de inércia de uma esfera maciça é 48 vezes mr ao quadrado, dividido por 120. Bom, você pode simplificar ainda mais esse 48 dividido por 120, e você vai chegar que essa relação é igual a 2/5. Ou seja, o momento de inércia de uma esfera maciça é igual a 2/5 da massa total dessa esfera vezes o raio da esfera
ao quadrado. Agora, nós vamos deduzir o momento de inércia de uma esfera maciça partindo da equação que descreve o momento de inércia de um disco ou de um cilindro maciço. Afinal de contas, podemos dizer que essa nossa esfera nada mais é do que a superposição de diversos discos de espessura infinitesimal e de raiozinho Rzinho. Se você quiser ver como se deduz essa equação, eu vou deixar aí em cima no card um vídeo onde eu faço essa demonstração. Dá uma conferida lá. Bom, pensando então que essa nossa esfera nada mais é do que a composição de diversos discos superpostos, podemos dizer que cada um disquinho desse contribui com um momento de inércia infinitesimal para o total da nossa esfera, e que esse momento de inércia infinitesimal é igual ao meio da diferencial da massa vezes o raio desse disco ao quadrado. Portanto, se quisermos o momento de inércia total da nossa esfera, basta somarmos o momento de inércia infinitesimal de cada um desses disquinhos, que vai dar o momento de inércia total da esfera. E para a gente somar tudo isso, basta a gente integrar. Então, integrando nos dois lados da equação, a gente fica com a integral da diferencial do momento de inércia, que é igual à integral de meio da diferencial da massa vezes r ao quadrado. A integral de dI é simplesmente somar todos os infinitésimos de momento de inércia de cada um desses disquinhos, que vai dar então o momento de inércia total da nossa esfera, que é meio de r ao quadrado vezes a diferencial da massa. E aqui a gente aparece de novo, como a gente já mostrou lá no início do vídeo, um problema. A gente tem a integral como sendo uma variável em função da massa, diferencial da massa, e a função que está integrando é em função do raio. Bom, a gente já demonstrou também lá no início do vídeo que a diferencial da massa pode ser escrita como a densidade dessa esfera, que é a massa total da esfera dividido pelo volume da esfera, vezes a diferencial do volume. Ou seja, para ainda conseguirmos descrever a diferencial da massa, precisamos descrever quem que é essa diferencial de volume. Então vamos dar uma olhadinha mais de perto nessa seção transversal, em formato de disco de espessura infinitesimal, e a gente consegue perceber que esse nosso discozinho de espessura infinitesimal nada mais é do que um cilindrozinho de espessura infinitesimal e com área da base igual a π vezes r ao quadrado. Portanto, se a gente quiser o volume desse cilindrinho, simplesmente a base vezes a altura, ou seja, o infinitésimo de volume vai ser igual a π vezes r ao quadrado vezes a diferencial da espessura desse cilindrinho, desse nosso disco de espessura infinitesimal. E agora a gente pode substituir esse dv na equação que descreve a diferencial da massa, e depois a diferencial da massa na equação que descreve o momento de inércia total da esfera. Então tá lá, o momento de inércia total dessa esfera é a integral de meio de r ao quadrado, como já estava aqui, vezes a diferencial da massa, que vai ser ρ, tá aqui, vezes o dv, que está aqui, π vezes r ao quadrado vezes dz. Rearranjando, a gente pode jogar o ρ para fora da integral, o π para fora da integral e o divisor 2 também para fora da integral, ficando somente integral de r na quarta vezes dz. E aqui a gente cai num problema parecido. A variável de integração é o dz e a função que a gente está integrando depende do r. Então temos que achar uma relação entre r e a variável z. Olha lá para a nossa esfera. A gente tem aqui assim um triângulo retângulo que a gente pode então relacionar o raio desse disco, dessa seção transversal, com a altura em que ele está em relação ao centro da esfera, através do teorema de Pitágoras, onde o r ao quadrado, o raio da esfera, é igual a rzinho ao quadrado, o raio do disco, mais a altura z ao quadrado. Se a gente quiser o rzinho, basta isolar ele, vai ter que r ao quadrado vai ser igual a rzão ao quadrado menos z ao quadrado. E mais observe aqui que na nossa equação a gente tem r na quarta potência. Então já vou aproveitar e elevar esse termo aqui ao quadrado, então a gente vai ficar assim, r ao quadrado dá igual a r na quarta, que é o que a gente tem aqui dentro da integral, a função que a gente está integrando. E a gente sabe que o nosso rzinho ao quadrado, então r2 ao quadrado menos z ao quadrado, é elevado ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que o produto notável. Então basta a gente fazer o quadrado do primeiro, que dá r na quarta, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 2r ao quadrado vezes z ao quadrado negativo, tá aqui, mais o último termo ao quadrado, menos z ao quadrado, que é z na quarta positivo. Ok, então agora podemos substituir no lugar de r na quarta toda essa soma aqui. E a gente vai ficar da seguinte maneira. O momento de inércia total da esfera é igual a ρ vezes π sobre 2, é a integral de r na quarta menos 2r ao quadrado z ao quadrado mais r na quarta vezes dz. Bom,
Então nota que só sobrou constantes aqui dentro, o r na quarta com menos 2r ao quadrado, e a variável z, que é a variável de integração. Então ficou fácil de resolver essa integral. Mas antes precisamos escrever quais são os limites de integração. A gente está integrando na variável z, e a variável z para a nossa esfera varia de menos r até um r positivo. Então podemos substituir isso no limite de integração. Podemos agora separar essa integral numa soma de 3 integrais e podemos ainda colocar essa constante r na quarta e o 2r ao quadrado para fora dessas integrais. E ficamos com a equação com a seguinte cara. Apenas uma integral simples para resolver aqui de uma constante, uma integral de uma potência ao quadrado e uma integral de z na quarta potência. Todas essas integrais são muito simples de resolver. Então a integral de uma constante dá o próprio z, a integral de z ao quadrado dá z ao cubo sobre 3 e de z na quarta dá z na quinta sobre 5. Aqui embaixo então eu estou mostrando o resultado dessas integrais, faltando apenas aplicar os limites de integração de menos r até r para cada um desses termos. Para o primeiro termo, a gente vai ficar com r aplicado a z menos o menos r aplicado a z. Então fica r menos r vai dar 2r positivo. No segundo termo, teremos r aplicado ao z ao cubo, vai ficar z ao cubo, menos o menos r aplicado a z ao cubo, dá menos z ao cubo. Ou seja, z ao cubo menos z ao cubo, dá z ao cubo mais z ao cubo, 2z ao cubo. E o último termo, de maneira semelhante, vai ficar igual a 2e na quinta sobre 5. Então está aqui o resultado disso tudo, a gente ficou com r na quarta, vezes o 2r, está aqui, menos 2r ao quadrado, vezes o 2r ao cubo sobre 3, está aqui o segundo termo, e o último termo, simplesmente 2r na quinta sobre 5. Bom, vou liberar um pouquinho de espaço, porque a gente pode ainda multiplicar alguns termos aqui, para deixarmos essa equação um pouquinho mais simples. Então, o momento de inércia total é ρ vezes π sobre 2, r na quarta vezes 2r dá 2r na quinta. Menos 2r ao quadrado vezes 2r ao cubo dá menos 4r na quinta sobre 3. E o último termo continua igual. Dentro desse parênteses temos somente a variável r, então basta somarmos esses termos, mas antes é preciso então tirar o mínimo múltiplo comum, que é 15. Então temos que 15 dividido por 1 é 15 vezes 2, dá 30r na quinta. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 4, 20r na quinta. 15 dividido por 5 é 3, vezes 2 dá 6r na quinta potência. Podemos somar agora todos esses termos do numerador e vai dar para a gente, então, com o momento de inércia da esfera, é ρ vezes π sobre 2, 16r na quinta sobre 15. E esse 2 vezes 15 ainda dá para multiplicar, vai ficar no denominador apenas o 30. A densidade da esfera é simplesmente massa sobre volume, e a massa é a massa total da esfera, que você pode medir numa balança, né? E o volume é o volume dado pela equação lá da matemática, para uma esfera que é 4πr ao cubo sobre 3. Então, substituindo a densidade, que é massa sobre o volume, a gente agora percebe que alguns termos podem se cancelar ainda. O π vai embora, o r ao cubo vai embora com r na quinta, ficando somente r ao quadrado. O 4 podemos multiplicar com 30, vai dar 120. E o 3 vai lá para cima multiplicando o 16, que vai dar 48 vezes m. Então a gente chega que o momento de inércia da esfera é 48mr ao quadrado sobre 120. E você pode verificar aí por sua conta, 48 sobre 120 é igual a 2/5. Ou seja, o momento de inércia de uma esfera maciça é igual a 2/5 da massa total da esfera vezes o raio ao quadrado dessa esfera. Sugestões de novos exercícios que eu possa vir a desenvolver para vocês ou dúvidas? Deixem aí nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber novos conteúdos sempre que eu vier a produzi-los. Valeu!